Ela pensou que brigava com um simples funcionário, mas na verdade era o milionário dono de tudo. O ar-condicionado do escritório da Inovatec zumbia baixinho enquanto Sofia Martinez ajustava pela terceira vez a pilha de relatórios em sua mesa. Eram 8h15 da manhã de uma segunda-feira típica de março em São Paulo, e o céu cinzento lá fora prometia mais uma semana corrida no centro empresarial da Faria Lima. Sofia bebericou seu café ainda quente e observou o movimento do escritório através das paredes de vidro de sua sala. Funcionários chegavam apressados, alguns ainda mastigando pães de açúcar do café da esquina. Ela sorriu discretamente. Havia chegado às 7h30, como sempre fazia, para organizar sua agenda antes que o caos do dia começasse. Bom dia, Sofia. Carla, sua assistente, apareceu na porta com uma expressão animada. Você viu? Temos um funcionário novo na equipe de desenvolvimento. Sério? O Henrique não me disse nada. Sofia franziu a testa, consultando sua agenda no computador. Como coordenadora de marketing, ela sempre era informada sobre novas contratações que pudessem impactar seus projetos. Parece que foi uma contratação de última hora. Ele está ali na sala de reuniões pequena, esperando alguém do RH. Sofia olhou na direção indicada por Carla e viu um homem jovem sentado descontraidamente na cadeira, mexendo no celular. Usava uma camiseta polo azul marinho simples, jeans e tênis. Nada de camisa social, gravata ou pelo menos uma calça social. Ele sabe que hoje é segunda-feira, não sabe? Murmurou Sofia, sentindo uma pontada de irritação. E que este é um ambiente corporativo? Carla deu de ombros. Talvez ninguém tenha explicado o dress code ainda. Sofia suspirou. A Inovatec havia crescido muito nos últimos 2 anos, mas ainda mantinha certos padrões de profissionalismo que ela considerava importantes, principalmente agora que estavam concorrendo a contratos com grandes multinacionais. Vou falar com ele, decidiu Sofia, levantando-se da cadeira. Melhor esclarecer logo no primeiro dia do que criar problemas depois. Ela alisou sua saia lápis preta e ajeitou o blazer cinza, verificando rapidamente sua aparência no reflexo da janela. Cabelos castanhos presos em um coque impecável, maquiagem discreta mas bem feita, salto médio que a fazia parecer mais alta e confiante. Sofia bateu levemente na porta da sala de reuniões e entrou sem esperar resposta. Com licença, disse ela, usando seu tom mais profissional. Você é o novo funcionário? O homem ergueu os olhos do celular e Sofia sentiu um breve momento de hesitação. Ele tinha olhos castanhos escuros, com uma expressão meio divertida, que a deixou levemente desconcertada. Seu rosto era atraente, com uma barba bem feita e um sorriso que parecia meio zombeteiro. Sou sim, ele respondeu, sem se levantar da cadeira. Rafael. Sofia Martinez, coordenadora de marketing. Ela não estendeu a mão, mantendo uma postura formal. Bem, Rafael, não sei se alguém já explicou, mas aqui na Inovatec temos um código de vestimenta. Nada muito rigoroso, mas esperamos que nossos funcionários mantenham um padrão mínimo de formalidade. Rafael inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. Padrão mínimo? Sim, camisa social, calça social, sapato social. Pelo menos nas segundas, terças e quando temos reuniões com clientes. Sofia cruzou os braços. Não é nada complicado. Entendi. Ele se recostou na cadeira claramente sem pressa. E você acha que eu não estou apropriado? A pergunta tinha um tom que Sofia não conseguiu decifrar direito. Havia algo ali. Diversão? Desafio? Olha, não quero parecer chata, ela disse tentando suavizar o tom. É só que a primeira impressão é importante, especialmente quando você trabalha em uma empresa que está crescendo como a nossa. Nossa empresa está crescendo mesmo, concordou Rafael com um brilho estranho no olhar. Sofia sentiu que ele estava se divertindo às custas dela, o que só aumentou sua irritação. Não sei em que área você vai trabalhar, mas aqui levamos profissionalismo a sério. Se você pretende crescer na empresa, é melhor se adaptar. Rafael ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Sofia começou a se sentir desconfortável sob aquele olhar intenso. Você tem razão, ele disse finalmente. Profissionalismo é importante. Ótimo. Sofia assentiu, sentindo que havia estabelecido seu ponto. Bem-vindo à equipe, Rafael. Tenho certeza de que você vai se adaptar bem. Ela se virou para sair,
mas a voz dele a deteve. Sofia? Sim. Posso fazer uma pergunta? Ela se virou, ligeiramente impaciente. Fala. Você sempre assume o que as pessoas são capazes antes de conhecê-las? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Você me viu aqui há 5 minutos e já decidiu que eu não levo o trabalho a sério, que não entendo de profissionalismo, que preciso de suas dicas para crescer na empresa. O sorriso dele havia sumido, substituído por uma expressão mais séria. Isso não é um pouco precipitado? Sofia sentiu o rosto esquentar. Eu só estava tentando ajudar. Claro, o sorriso voltou, mas agora parecia ter uma ponta de frieza. Obrigado pela ajuda, coordenadora Martinez. A forma como ele disse seu título fez soar quase como uma provocação. Sofia saiu da sala com a estranha sensação de que havia perdido alguma coisa importante naquela conversa, embora não soubesse exatamente o que. Farstite, mas o resto da manhã passou em um borrão de reuniões e relatórios, mas Sofia não conseguia tirar o encontro com Rafael da cabeça. Havia algo na postura dele, na forma como falava, que não se encaixava com sua primeira impressão. Ele não parecia intimidado ou agradecido pelos conselhos dela. Pelo contrário, parecia que estava se divertindo com a situação toda. Sofia, você viu o e-mail sobre a reunião de quinta? Henrique Santos, gerente de projetos, e seu amigo próximo na empresa, apareceu em sua sala com uma expressão preocupada. Que reunião? Sofia abriu sua caixa de entrada procurando. A apresentação do novo projeto para a Maxicorp. Aparentemente temos que refazer toda a proposta de marketing. Sofia gemeu baixinho. A Maxicorp era um dos maiores clientes potenciais da Inovatec. Um contrato que poderia mudar o patamar da empresa completamente. Por que refazer? O que aconteceu com a proposta original? Parece que alguém acima decidiu que nossa abordagem estava muito conservadora. Henrique fez aspas com os dedos. Querem algo mais inovador, mais ousado. Alguém acima? Sofia franziu a testa. O Roberto não disse nada para mim sobre mudanças na estratégia. Roberto Silva era o diretor executivo da Inovatec, praticamente o segundo comando depois do dono da empresa, que ninguém nunca via, mas que aparentemente estava planejando se aposentar e passar o comando para o filho. É isso que é estranho, concordou Henrique. O Roberto parece que também não estava sabendo. Foi uma decisão que veio de cima mesmo. Eles foram interrompidos por vozes altas vindas do corredor. Sofia e Henrique se entreolharam e foram até a porta para ver o que estava acontecendo. Na área comum do escritório, uma pequena multidão havia se formado em volta de Rafael, que estava sentado em uma das poltronas próximas ao café, conversando animadamente com alguns colegas. Ele havia trocado a camiseta polo por uma camisa social azul clara, mas ainda usava os jeans. Pelo menos ele ouviu seu conselho sobre a roupa, murmurou Henrique. Sofia observou a cena com crescente irritação. Rafael gesticulava enquanto contava alguma história, arrancando risadas do pessoal ao redor. Marina, da contabilidade, estava praticamente pendurando no braço da poltrona, rindo de tudo o que ele dizia. Ele é do desenvolvimento? Perguntou Henrique. Supostamente. Sofia cruzou os braços. Mas não está parecendo muito preocupado em começar a trabalhar. Como se tivesse sentido o peso do olhar dela, Rafael ergueu os olhos na direção de Sofia. Por um momento, seus olhares se encontraram através do escritório. Ele ergueu ligeiramente a sobrancelha, como se estivesse perguntando se ela aprovava sua nova vestimenta, e depois piscou. Sofia sentiu o rosto esquentar novamente e se virou abruptamente. Vamos focar na Maxicorp, disse ela para Henrique, voltando para sua mesa. Preciso entender exatamente o que eles querem mudar. Mas durante toda a tarde, enquanto trabalhava nos novos conceitos para a apresentação, Sofia se pegava olhando pela parede de vidro na direção onde Rafael estava. Ele parecia ter se integrado completamente ao escritório. Conversava com todo mundo, conhecia pessoas de todos os departamentos e tinha uma facilidade natural que a incomodava. Por volta das 17 horas, quando a maioria dos funcionários já estava se preparando para ir embora, Sofia finalmente decidiu que era hora de uma segunda conversa. Se Rafael ia trabalhar ali, ela precisava estabelecer alguns limites profissionais. Ela o encontrou na copa, preparando um café. Rafael, podemos conversar? Ele se virou segurando 2 xícaras. Claro,
Café? Não, obrigada. Sofia manteve o tom formal. Queria falar sobre a dinâmica do escritório. Dinâmica? Ele se apoiou no balcão, aparentemente relaxado. Bem, notei que você passou a tarde toda conversando com os colegas. Sei que é seu primeiro dia, e é natural querer conhecer todo mundo, mas é importante encontrar um equilíbrio. Rafael bebeu um gole do café, estudando-a por cima da xícara. Você acha que eu não estou trabalhando? Não estou dizendo isso. Só acho que... Sofia, ele a interrompeu suavemente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou. Depende. Quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos. Por quê? E nestes 3 anos você já conversou com todo mundo do escritório? Conhece os nomes de todos os funcionários? Sabe qual é o trabalho de cada pessoa? Sofia piscou, desconcertada pela pergunta. Claro que conheço minha equipe e... Não estou falando da sua equipe. Estou falando de todo mundo. O pessoal da limpeza, os estagiários, o cara da manutenção. Ela não respondeu imediatamente porque a verdade era que não. Sofia conhecia bem as pessoas com quem trabalhava diretamente, mas havia muitos funcionários no prédio com quem ela nunca havia trocado mais que um bom dia educado. O que isso tem a ver com... Tem tudo a ver, Rafael disse calmamente. Você está me dando conselhos sobre profissionalismo, mas talvez existam formas diferentes de ser profissional. Sofia sentiu uma pontada de irritação, misturada com algo que parecia constrangimento. Desculpa, mas você está aqui há um dia. Eu estou aqui há 3 anos. Acho que sei como as coisas funcionam. Com certeza você sabe, concordou Rafael, mas havia algo no tom dele que fez soar como se ele estivesse concordando com uma coisa completamente diferente. Sofia o encarou por um momento, tentando entender por que cada conversa com ele a deixava com a sensação de estar perdendo o controle da situação. Sabe de uma coisa? Ela disse finalmente. Faça como quiser. Mas quando o Henrique ou o Roberto perguntarem por que você não está produzindo, não venha reclamar comigo. Ela se virou para sair, mas novamente a voz dele a deteve. Sofia? O quê? Ela se virou exasperada. Rafael tinha um sorriso pequeno nos lábios, mas seus olhos estavam sérios. Obrigado por se preocupar comigo. A sinceridade inesperada na voz dele a desarmar completamente. Por um momento, Sofia não soube o que dizer. Eu só... Ela gaguejou. Boa noite, disse Rafael suavemente. Até amanhã. Sofia saiu da copa com o coração batendo mais rápido do que deveria, sem entender completamente por que aquele homem conseguia tirá-la do sério com tanta facilidade. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao escritório determinada a manter distância profissional de Rafael. Ela havia passado parte da noite pensando nas conversas do dia anterior e chegou à conclusão de que estava deixando que um funcionário novo a afetasse mais do que deveria. Bom dia, Sophie. Carla apareceu com 2 cafés e uma expressão animada. Você não vai acreditar no que eu descobri sobre o Rafael. Sofia aceitou o café, tentando parecer desinteressada. Ah, é? Ele estudou administração na FGV e fez pós-graduação em gestão empresarial. Marina do RH me contou que o currículo dele é impressionante. Isso fez Sofia pausar. A FGV era uma das melhores universidades de negócios do país. Não era exatamente o perfil que ela havia imaginado para alguém que aparecia no primeiro dia de trabalho de jeans. Interessante, murmurou ela, tentando processar a informação. E mais, parece que ele já trabalhou em algumas empresas grandes. Não é um estagiário ou recém-formado como eu pensei. Sofia sentiu uma pontada de desconforto. Se Rafael tinha essa experiência toda, por que havia aceitado uma posição aparentemente júnior na Inovatec? E mais importante, por que ela havia assumido automaticamente que ele não sabia o que estava fazendo? Bom dia, meninas. Henrique apareceu com uma expressão tensa. Sofia, preciso falar com você, urgente. Carla se retirou discretamente e Henrique fechou a porta da sala. O que aconteceu? Perguntou Sofia. Lembra da reunião da Maxicorp que eu mencionei ontem? Bem, descobri quem está por trás das mudanças na estratégia. O Roberto finalmente explicou? Não foi o Roberto. Henrique se sentou, passando a mão pelos cabelos. Foi o novo CEO. Sofia quase derrubou o café. Que novo CEO? O Roberto não disse nada sobre.
porque aparentemente é uma transição gradual que estava sendo mantida em sigilo. O filho do dono da empresa chegou na semana passada e está assumindo aos poucos. A ideia era ele trabalhar anonimamente por um tempo para entender a empresa antes de se revelar oficialmente. Espera. Sofia levantou a mão. Você está dizendo que o novo CEO está aqui, no escritório, trabalhando disfarçado? Exatamente. E parece que ele não gostou nada da nossa proposta original para a Maxi Corp, que era uma abordagem completamente nova. Sofia sentiu um frio no estômago. E você sabe quem ele é? Como ele se identifica? Henrique balançou a cabeça. Ninguém sabe. O Roberto está sendo bem discreto sobre isso. Só disse que o rapaz está observando a dinâmica da empresa antes de se assumir. Sofia olhou pela parede de vidro na direção da área comum, onde Rafael estava conversando com o pessoal do desenvolvimento, gesticulando animadamente enquanto explicava algo em um quadro branco. Henrique, ela disse lentamente, o que você sabe sobre o Rafael novo? O que você quer dizer? Carla me disse que ele tem formação pela FGV, experiência em grandes empresas. Não faz sentido alguém com esse perfil aceitar uma vaga de desenvolvedor júnior. Henrique seguiu o olhar dela. Você acha que... Não sei. Sofia sentiu o coração acelerar. Mas ontem ele fez alguns comentários estranhos, como se soubesse mais sobre a empresa do que deveria. Eles ficaram observando Rafael por alguns minutos. Ele havia assumido completamente a liderança da conversa com a equipe de desenvolvimento, desenhando diagramas no quadro e fazendo perguntas que pareciam muito estratégicas para alguém que supostamente estava começando. Só tem uma forma de descobrir, murmurou Henrique. Como? Perguntar para ele diretamente. Sofia sentiu o sangue drenar do rosto. Henrique, se ele for mesmo o novo CEO, e eu passei os últimos 2 dias dando conselhos sobre profissionalismo e código de vestimenta, você está ferrada. Muito obrigada pela sinceridade. Henrique deu uma risadinha. Desculpa, mas é verdade. Lembra como você falou com ele ontem? Se você pretende crescer na empresa, é melhor se adaptar? Sofia gemeu, enterrando o rosto nas mãos. Ele deve estar achando que eu sou a pessoa mais presunçosa do mundo. Ou corajosa, sugeriu Henrique. Não são muitas pessoas que teriam coragem de dar bronca no novo chefe. Isso não é engraçado. Um pouco é. Henrique sorriu. Mas olha, você não pode ter certeza ainda. Talvez ele seja só um cara muito qualificado que aceitou uma posição mais baixa por algum motivo. Sofia observou Rafael novamente. Agora que sabia sobre sua formação, começou a notar coisas que havia passado despercebidas antes. A forma como ele se posicionava nas conversas, como as pessoas naturalmente se voltavam para ele pedindo opinião, como ele parecia ter uma compreensão intuitiva da estrutura da empresa. Eu preciso conversar com ele, decidiu ela. Tem certeza? E se for verdade? Se for verdade, prefiro saber logo. E se não for? Sofia suspirou. Pelo menos posso me desculpar por ter sido tão... intensa. Henrique assentiu. Boa sorte. Vou ficar por aqui caso você precise de ajuda médica depois. Sofia lançou um olhar fulminante para ele, mas não conseguiu evitar um sorriso pequeno. Pelo menos Henrique conseguia fazer ela ver o lado absurdo da situação. Ela esperou até o final da manhã, quando Rafael estava sozinho em uma das salas de reunião, aparentemente revisando alguns documentos. Sofia bateu na porta e entrou sem esperar resposta, exatamente como havia feito no dia anterior. Rafael, posso falar com você? Ele ergueu os olhos dos papéis e Sofia teve a impressão de que ele estava esperando por essa conversa. Claro, por favor, se sente. Dessa vez, ele havia se levantado quando ela entrou. Um pequeno gesto de cortesia que ela não havia notado estar ausente no primeiro encontro. Eu queria me desculpar, começou Sofia, decidindo ser direta, pelo jeito como falei com você ontem e anteontem. Foi inadequado. Rafael inclinou a cabeça, estudando-a. Por que você acha que foi inadequado? A pergunta a pegou desprevenida. Porque, bem, eu não te conhecia. Fiz suposições sobre você que não eram justas. E o que mudou sua opinião? Sofia hesitou. Deveria mencionar suas suspeitas sobre quem ele realmente era? Descobri que você tem muito mais experiência do que eu imaginei, disse ela cuidadosamente. E percebi que talvez eu tenha sido um pouco...
Arrogante. Rafael ficou em silêncio por um longo momento e Sofia começou a se sentir ainda mais desconfortável. Sofia, ele disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Você parece gostar de fazer perguntas pessoais, ela respondeu, tentando aliviar a tensão. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. Por que você se importa tanto com a impressão que a empresa causa? A pergunta a surpreendeu pela sinceridade. Por quê? Porque eu amo trabalhar aqui. A Inovatec me deu uma oportunidade quando eu estava começando e eu quero vê-la crescer. Quero fazer parte desse crescimento. E você acha que eu posso atrapalhar isso? Não, Sofia respondeu rapidamente e percebeu que era verdade. Não, eu acho que eu estava sendo protetora demais. Territorial, talvez. Rafael assentiu lentamente. Entendo. Entende? Você se importa com esta empresa. Isso é raro, na verdade. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Sofia ter certeza de que suas suspeitas estavam corretas. Mas antes que pudesse juntar coragem para perguntar diretamente, Rafael se levantou. Obrigado por vir conversar comigo, Sofia. Isso significa muito. Rafael, eu... Sim? Sofia o encarou tentando ler sua expressão. Havia algo ali. Uma expectativa, talvez, como se ele estivesse esperando que ela fizesse a pergunta certa. Mas no final, ela perdeu a coragem. Nada, só... Bem-vindo à equipe, oficialmente desta vez. O sorriso dele se alargou. Obrigado, coordenadora Martinez. Novamente, a forma como ele disse seu título soou como se tivesse algum significado oculto. Na quinta-feira, o escritório estava em polvorosa por causa da apresentação para a Maxicorp. Sofia havia passado os últimos 2 dias refazendo completamente a estratégia de marketing, tentando incorporar as mudanças vindas de cima que ninguém sabia explicar direito. As ideias estão ótimas, Sofia, disse Roberto Silva, revisando os slides pela 3ª vez. Muito mais criativas e ousadas que a versão anterior. Obrigada, murmurou Sofia, mas sua mente estava em outro lugar. Desde a conversa com Rafael na terça-feira, ela não conseguia parar de pensar na possibilidade de ele ser o novo CEO. Todos os sinais apontavam nessa direção, mas ela não tinha coragem de confrontá-lo diretamente. O pessoal da Maxicorp chega às 14h, continuou Roberto. Você está nervosa? Um pouco, admitiu Sofia. É um contrato grande. É um contrato que pode mudar o futuro da empresa, concordou Roberto. Por isso mesmo que a alta administração está tão envolvida neste projeto. Sofia notou a hesitação na fala dele. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Essas mudanças na estratégia, elas vieram mesmo do novo CEO? Roberto pareceu desconfortável. Sofia, você sabe que não posso discutir questões de transição administrativa com... Eu sei. Desculpa. Sofia suspirou. É só que é estranho trabalhar em um projeto sem saber quem está tomando as decisões. Logo tudo vai ficar claro, disse Roberto vagamente. Por enquanto, vamos focar em fazer uma apresentação incrível. Às 13h45, Sofia estava na sala de conferência principal, testando o projetor e organizando os materiais pela última vez. Henrique estava ao lado dela, igualmente nervoso. Você viu o Rafael hoje? Perguntou Henrique casualmente. Vi ele conversando com o pessoal da TI esta manhã. Por quê? Porque o Roberto mencionou que alguém da alta administração vai participar da reunião para observar. Sofia parou de mexer nos papéis. Sério? Sério. E apostaria que... A porta se abriu e Roberto entrou, seguido pelos executivos da Maxicorp, 2 homens de terno escuro que Sofia reconheceu das pesquisas que havia feito sobre a empresa. Sofia, Henrique, deixem-me apresentar o Dr. Carlos Mendonça, diretor de marketing da Maxicorp, e o Sr. Paulo Santos, vice-presidente de novos negócios. Sofia cumprimentou os executivos profissionalmente, mas sua mente estava focada na porta. Roberto havia mencionado que alguém mais participaria da reunião. Estamos esperando mais alguém? Perguntou o Dr. Carlos, consultando o relógio. Sim, um representante da nossa administração deve chegar em breve, respondeu Roberto. Como se tivesse sido invocado, Rafael apareceu na porta, mas desta vez ele estava completamente diferente. Usava um terno cinza escuro impecavelmente cortado, uma camisa branca
e uma gravata azul marinho. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados e ele irradiava uma autoridade natural que Sofia nunca havia notado antes. "Desculpem o atraso", disse ele, entrando na sala. Sofia sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. "Permitam-me apresentar Rafael Mendes", disse Roberto, com um tom ligeiramente formal. "Nosso novo CEO." Os executivos da Maxicorp se levantaram imediatamente para cumprimentá-lo, demonstrando o tipo de deferência que se reserva para pessoas realmente importantes. Sofia permaneceu sentada, em estado de choque, observando Rafael apertar as mãos e trocar cortesias como se fosse algo completamente natural. "É um prazer conhecê-los pessoalmente", Rafael estava dizendo. "Espero que nossa proposta corresponda às expectativas." Seus olhos encontraram os de Sofia brevemente e ela viu um lampejo de algo: diversão, nervosismo, antes dele se voltar novamente para os clientes. "Bem", disse Dr. Carlos, "estamos ansiosos para ver o que vocês prepararam." Sofia conseguiu se recompor o suficiente para começar a apresentação, mas sentia as pernas bambas. Rafael havia se sentado do lado oposto da mesa, onde podia observar tanto os clientes quanto ela. E Sofia estava hiperconsciente de cada palavra, cada gesto. Conforme avançava pelos slides, explicando a nova estratégia de marketing digital e as campanhas integradas que havia desenvolvido, Sofia começou a perceber algo interessante. Várias das ideias inovadoras que ela havia incorporado na proposta eram conceitos que Rafael havia mencionado casualmente durante suas conversas com outros funcionários nos últimos dias. Ele havia plantado as ideias deliberadamente, percebeu ela. Não através de memorandos ou reuniões formais, mas através de conversas aparentemente casuais, que chegaram até ela através de terceiros. "Excelente abordagem", comentou Paulo Santos, quando Sofia terminou de explicar a estratégia de redes sociais. "É exatamente o tipo de pensamento inovador que estávamos procurando." "O mérito é todo da nossa equipe de marketing", disse Rafael, olhando diretamente para Sofia. "Eles conseguiram transformar conceitos abstratos em uma estratégia muito concreta e executável." Sofia sentiu o rosto esquentar, mas desta vez não era de irritação. Era de algo muito mais confuso. A reunião continuou por mais 1 hora, com os executivos da Maxicorp fazendo perguntas detalhadas sobre implementação, cronogramas e métricas. Sofia respondeu a tudo com competência, mas parte de sua mente estava processando a revelação sobre Rafael. Tudo fazia sentido agora. A confiança natural, o conhecimento sobre a empresa, a forma como todos os funcionários gravitavam em torno dele. Até mesmo seus comentários sobre ela assumir o que as pessoas eram capazes ganhavam uma nova dimensão. "Bem, senhores", disse Dr. Carlos finalmente, "acho que vimos o suficiente. Vamos discutir internamente e retornamos até o final da semana." Depois que os executivos saíram, a sala ficou em silêncio por um momento. Roberto e Henrique trocaram olhares, claramente esperando que Rafael dissesse alguma coisa. "Excelente trabalho, Sofia", disse Rafael finalmente. "A apresentação foi impecável." "Obrigada", ela conseguiu responder, ainda tentando processar tudo. "Roberto, Henrique, vocês podem nos dar alguns minutos?", pediu Rafael educadamente. Os dois saíram, deixando Sofia sozinha com o homem que ela havia passado os últimos 3 dias dando conselhos sobre profissionalismo. Rafael desafivou a gravata e se recostou na cadeira, e pela primeira vez desde que entrara na sala, pareceu relaxar. "Então", disse ele com um sorriso pequeno, "ainda acha que eu deveria usar camisa social nas segundas-feiras?" Sofia encarou Rafael por um longo momento, tentando processar a situação completamente. O homem à sua frente, o mesmo que ela havia repreendido sobre código de vestimenta, que havia questionado sobre profissionalismo, era o dono da empresa. "Você está se divertindo com isso, não está?", perguntou ela finalmente, sua voz saindo mais calma do que esperava. Rafael inclinou a cabeça. "Com o que, exatamente?" "Me fazendo passar por idiota nos últimos 3 dias." "Sofia", ele começou, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. "Não. Deixe eu falar primeiro." Sofia se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a Avenida Faria Lima. "Você me deixou dar conselhos sobre como crescer na empresa. Me deixou explicar como as coisas funcionam aqui.
Me deixou tratar você como um funcionário júnior que não sabia de nada. Você não sabia quem eu era, disse Rafael suavemente. Exato, eu não sabia. Sofia se virou para encará-lo. Mas você sabia exatamente quem eu era. E ao invés de ser honesto, resolveu, o quê? Me testar? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que destruiu completamente a imagem impecável do executivo. Não foi bem assim. Então me explica como foi. Por favor. Sofia cruzou os braços, tentando manter algum controle sobre suas emoções. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Quando meu pai decidiu que era hora de eu assumir a empresa, eu pedi para fazer essa transição de forma gradual. Queria entender como as coisas realmente funcionam, não como aparecem nos relatórios que chegam na sala da diretoria. E você achou que fingir ser um funcionário comum era a melhor forma? Eu achei que seria a única forma de ver a empresa verdadeira. As pessoas agem diferente quando sabem que o chefe está por perto. Sofia assentiu lentamente. Isso fazia sentido, mesmo que ainda a incomodasse. Mas você podia ter me contado, disse ela. Depois da primeira conversa, quando ficou claro que eu estava fazendo julgamentos precipitados. Podia, concordou Rafael. Mas então eu não teria visto o quão apaixonada você é por esta empresa. A palavra apaixonada fez algo estranho no estômago de Sofia. Como assim? Rafael se levantou, caminhando até ficar próximo dela na janela. Sofia, você foi a única pessoa em todo o escritório que se preocupou em me orientar. A única que se importou o suficiente para arriscar ser chata ou antipática só para ter certeza de que um funcionário novo não prejudicaria a imagem da empresa. Qualquer coordenador responsável faria a mesma coisa. Não faria. Rafael balançou a cabeça. A maioria das pessoas evita confronto. Prefere deixar que outros lidem com problemas. Mas você não. Você viu algo que achava errado e decidiu agir. Sofia sentiu suas defesas começando a ruir, mas lutou para mantê-las. Isso não muda o fato de que você mentiu para mim. Você está certa, admitiu Rafael. E eu peço desculpas por isso. Mas Sofia, se eu tivesse me apresentado como CEO no primeiro dia, você teria sido a mesma pessoa comigo? A pergunta a pegou desprevenida. Sofia pensou na forma como tratava Roberto, sempre respeitosa, mas ligeiramente formal. Pensou em como se comportava perto dos poucos executivos seniores que conhecia. Provavelmente não, admitiu ela relutantemente. E eu nunca teria visto quem você realmente é. Uma pessoa que se importa genuinamente com seu trabalho, que não tem medo de defender suas convicções, que... Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Que consegue me fazer querer ser uma pessoa melhor. Sofia sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que você tem todo o direito de estar brava comigo, continuou ele. Mas espero que possa me dar uma chance de compensar isso. Como? Rafael sorriu, aquele sorriso pequeno que ela estava começando a reconhecer. Deixando você me dar mais conselhos sobre profissionalismo. Aparentemente eu preciso. Apesar de si mesma, Sofia sentiu um sorriso querendo aparecer. Você realmente apareceu no seu primeiro dia de CEO usando jeans. E tênis, acrescentou Rafael. Não esquece os tênis. Dessa vez, Sofia não conseguiu conter o sorriso. Você é impossível. É o que minha mãe sempre diz. Eles ficaram em silêncio por um momento. A tensão da conversa gradualmente se dissipando. Sofia, disse Rafael finalmente, posso fazer uma pergunta? Você vai fazer mesmo que eu diga não. Provavelmente. Ele sorriu. Você está disposta a jantar comigo hoje? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Como assim? Como uma forma de eu me desculpar apropriadamente. E talvez, ele hesitou, como uma oportunidade de nos conhecermos direito. Sem mentiras dessa vez. Sofia o estudou. Havia algo na expressão dele, uma vulnerabilidade que não estava lá quando ele era apenas Rafael, o funcionário novo. Não sei se é uma boa ideia, disse ela lentamente. Você é meu chefe agora. Tecnicamente. Tecnicamente, eu sou o chefe de todo mundo aqui. Isso significaria que não posso ter amigos? Amigos é diferente de... De quê? Sofia percebeu que não sabia como terminar a frase. De que exatamente? Do que estava acontecendo entre eles. Sofia, Rafael disse suavemente. É só um jantar.
Entre duas pessoas que claramente começaram com o pé esquerdo e querem tentar de novo. Ela o encarou por um longo momento. Havia 1000 razões para dizer não. A diferença hierárquica, a complexidade da situação, o fato de que ela ainda estava processando tudo que havia descoberto sobre ele. Mas também havia algo mais forte que todas essas razões, a curiosidade genuína de conhecer o homem real por trás do CEO e do funcionário disfarçado. Só um jantar, repetiu ela. Só um jantar. E nada de mentiras. Nada de mentiras, prometeu Rafael. Sofia suspirou. Tudo bem, mas eu escolho o lugar. O sorriso dele se alargou. Perfeito. Às 8? Às 8. Sofia chegou ao restaurante 5 minutos atrasada, deliberadamente. Havia escolhido um lugar nos jardins que conhecia bem. Pequeno, aconchegante, mas não muito romântico. O tipo de lugar onde duas pessoas podiam conversar sem criar expectativas incorretas. Ela encontrou Rafael já esperando em uma mesa próxima à janela e novamente teve que se ajustar mentalmente à sua aparência. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa social azul clara e calças escuras, elegante, mas descontraído. Mais parecido com o homem que ela havia conhecido nos últimos dias do que com o CEO da apresentação. Desculpa o atraso, disse ela se sentando. Sem problemas. Pedi um vinho, espero que não se importe. Sofia aceitou a taça que o garçom lhe ofereceu, notando que Rafael havia escolhido um vinho tinto que ela realmente gostava. Como você sabia? Perguntou ela. Sabia o quê? Que eu gosto de Malbec. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Não sabia. Foi sorte. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos claramente não sabendo por onde começar. Então, disse Sofia finalmente, sem mentiras, me conta quem é Rafael Mendes de verdade. Ele sorriu, mas havia algo nervoso na expressão. Por onde começar? Pelo começo. Como foi crescer sendo filho do dono da Inovatec? Rafael girou a taça de vinho entre os dedos pensando. Complicado. Meu pai sempre deixou claro que eu teria que trabalhar dobrado para provar que merecia estar lá. Passei a infância e adolescência ouvindo que não podia decepcionar, que a empresa dependia de mim. Muita pressão. Muita. Acho que é por isso que saí do Brasil depois da faculdade. Precisava descobrir quem eu era longe de tudo isso. Sofia se inclinou para a frente, interessada. Para onde você foi? Estados Unidos primeiro. Trabalhei em uma startup de tecnologia em São Francisco. Depois Londres, em uma consultoria. Foi bom. Ninguém sabia quem era meu pai. Então tive que me provar baseado só no meu trabalho. E por que voltou? Rafael suspirou. Meu pai teve um problema cardíaco no ano passado. Nada grave, mas foi um susto. Ele disse que estava na hora de passar o bastão, que não queria mais esperar. E você se sente pronto? Honestamente, não sei. A resposta a surpreendeu pela sinceridade. Por isso queria esse período de reconhecimento. Queria entender se a empresa que meu pai construiu é realmente um lugar onde eu quero passar o resto da minha vida. Sofia bebeu um gole de vinho, processando. E qual é o veredicto? Rafael a encarou diretamente. Ainda estou decidindo, mas os últimos dias foram esclarecedores. Por causa da mentira que você contou? Por causa das pessoas que conheci sendo apenas Rafael, não o filho do dono. Sofia sentiu o rosto esquentar um pouco. Pessoas? Uma pessoa específica, na verdade. Eles foram interrompidos pelo garçom que veio anotar os pedidos. Sofia aproveitou a pausa para tentar organizar seus pensamentos. A conversa estava tomando uma direção que ela não havia antecipado. Minha vez, disse Rafael depois que o garçom saiu. Sem mentiras, quem é Sofia Martinez de verdade? Uma coordenadora de marketing workaholic sem muita vida social, respondeu ela automaticamente. Essa é a Sofia que você mostra no trabalho. Quero conhecer a Sofia de verdade. Ela hesitou. Não estava acostumada a falar sobre si mesma, especialmente não com homens atraentes, que por acaso eram seus chefes. Não tem muito o que contar. Cresci na Zona Norte, filha de uma professora e um contador. Sempre fui a filha responsável, a que tirava boas notas, que seguia as regras. E você gosta de seguir regras? Gosto de estrutura, de saber o que esperar. Sofia pausou. Talvez por isso sua situação me incomodou tanto. Você bagunçou todas as minhas expectativas. Desculpa, disse Rafael, mas ele estava sorrindo. Você não está nem um pouco arrependido.
Um pouco arrependido de ter mentido, muito arrependido de ter demorado tanto para jantar com você. Sofia quase engasgou com o vinho. Rafael. O quê? Você disse sem mentiras. A comida chegou, criando outra pausa natural na conversa. Sofia aproveitou para observar Rafael mais atentamente. Sem a dinâmica estranha dos últimos dias, sem a tensão de não saber quem ele realmente era, ela podia ver por que havia se sentido tão afetada por ele desde o começo. Posso fazer uma pergunta possivelmente inadequada? Perguntou ela. Agora fiquei curioso. Por que você não está casado? Quero dizer, você tem quase 30 anos. Vai assumir uma empresa grande, é... Ela gesticulou vagamente na direção dele. Óbvio que não tem problemas para conhecer pessoas. Rafael riu, uma risada genuína que fez algo estranho no peito de Sofia. Uau, você realmente não tem filtro quando resolve ser direta. Desculpa, foi invasivo. Você não precisa responder. Não, está tudo bem. Ele ficou sério novamente. A resposta honesta é que nunca encontrei alguém que me conhecesse de verdade e ainda assim quisesse ficar comigo. Como assim? Quando você tem dinheiro e uma posição como a minha, nunca sabe se as pessoas estão interessadas em você ou no que você representa. Ou então, elas conhecem apenas a versão apropriada de você, aquela que usa terno e fala sobre estratégias corporativas, e você fica se perguntando se elas gostariam de quem você realmente é. Sofia assentiu lentamente, começando a entender. É por isso que os últimos dias foram importantes para você. Exato. Você conheceu a pior versão de mim primeiro. Desorganizado, provocativo, sem filtro, e mesmo assim o quê? Rafael sorriu daquele jeito que fazia o coração dela acelerar. Mesmo assim você está aqui. Sofia sentiu que estava entrando em território perigoso, mas não conseguiu resistir à pergunta seguinte. Tá, e o que acontece agora? Amanhã você volta a ser o CEO, eu volto a ser a coordenadora, e fazemos de conta que esta conversa nunca aconteceu? É isso que você quer? A pergunta simples carregava um peso enorme. Sofia sabia que sua resposta poderia mudar tudo. Profissionalmente, pessoalmente, de todas as formas possíveis. Não sei o que eu quero, admitiu ela. Isso tudo é muito confuso. Para mim também. Eles terminaram o jantar conversando sobre assuntos mais leves. Filmes, livros, lugares que haviam visitado. Sofia descobriu que Rafael tinha um senso de humor seco que a fazia rir de verdade, e que ele conhecia pequenos restaurantes e cafés espalhados por São Paulo que ela nunca havia ouvido falar. Quando saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. Posso te levar em casa? Ofereceu Rafael. Eu vim de Uber, então... Perfeito. Meu carro está ali. Durante o trajeto até o apartamento de Sofia em Pinheiros, eles conversaram sobre a apresentação da manhã. Você acha que vamos conseguir o contrato? Perguntou ela. Tenho certeza. Sua apresentação foi brilhante. Nossa apresentação. Várias daquelas ideias eram suas. Rafael parou no semáforo e se virou para olhá-la. Sofia, você pegou conceitos abstratos e os transformou em uma estratégia concreta e executável. Isso é um talento que não se ensina. Ela sentiu o rosto esquentar novamente. Obrigada. Não, sério, você tem uma visão estratégica impressionante. É exatamente o tipo de pessoa que esta empresa precisa na liderança. Na liderança? Estamos crescendo rápido. Vamos precisar de gente boa em posições-chave. Sofia ficou em silêncio, processando a implicação. Quando chegaram ao prédio dela, Rafael desligou o carro. Sofia, disse ele, eu sei que isso tudo é complicado. A diferença hierárquica, o timing, a forma como nos conhecemos... Mas gostaria muito de te ver de novo. Fora do contexto profissional. Ela o encarou no escuro do carro, vendo apenas o contorno de seu rosto na luz dos postes. Rafael, não precisa responder agora, só pensa sobre isso. Sofia assentiu e saiu do carro, mas antes de fechar a porta, se inclinou para olhá-lo mais uma vez. Obrigada pelo jantar e pela honestidade. Obrigada por me dar uma segunda chance. Sofia subiu para seu apartamento, com o coração batendo acelerado, e a certeza de que sua vida havia mudado completamente em uma única semana. Na sexta-feira de manhã, Sofia chegou ao escritório mais cedo que o normal, esperando ter alguns minutos para processar os eventos da noite anterior antes de enfrentar Rafael.
agora oficialmente seu CEO, no ambiente de trabalho. Seus planos foram por água abaixo quando encontrou Carla esperando na porta de sua sala com uma expressão animada. Sofia, você não vai acreditar, né? O pessoal da Maxicorp já ligou. Eles querem fechar o contrato. Sério? Sofia sentiu uma onda de alívio e satisfação. Já? Mas eles disseram que iam decidir até o final da semana. Parece que a apresentação de ontem foi tão boa que nem precisaram discutir muito. O Roberto está eufórico. Sofia sorriu, mas uma parte dela se perguntava se Rafael havia influenciado a decisão de alguma forma. A ideia a incomodou. Ela queria que o sucesso fosse baseado puramente no mérito do trabalho. Ah, e tem mais, continuou Carla, baixando a voz. Circula um boato de que o novo CEO finalmente vai se apresentar oficialmente para toda a empresa na segunda-feira. O estômago de Sofia deu um nó. Ah, é? É. Parece que ele estava trabalhando incógnito essa semana toda. Você consegue imaginar? Ele pode ser qualquer pessoa deste escritório. Sofia tentou manter uma expressão neutra. Qualquer pessoa é um pouco exagerado, não acha? Sei lá, eu acho romântico. Como se fosse um príncipe disfarçado, sabe? Carla, isso é vida real, não um conto de fadas. Você é muito cética, Sofia. Às vezes coisas mágicas acontecem mesmo. Antes que Sofia pudesse responder, Henrique apareceu na porta com uma expressão séria. Sofia, preciso falar com você. Urgente. Carla captou a deixa e se retirou. Henrique fechou a porta e se sentou. Onde você estava ontem à noite? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por que você quer saber? Porque eu tentei te ligar 3 vezes depois das 8 e você não atendeu. E quando tentei de novo às 11, seu celular estava desligado. Sofia sentiu o sangue esfriar. Henrique, o que aconteceu? Paula me ligou ontem de noite. Paula era a ex-namorada de Henrique, que trabalhava no RH de uma empresa concorrente. Eles haviam terminado há 6 meses, mas mantinham contato profissional. E ela ouviu um boato interessante sobre a Inovatec, especificamente sobre você. Sofia sentiu o mundo começar a desmoronar. Que tipo de boato? Que você está próxima demais do novo CEO? Que isso pode ter influenciado a decisão da Maxicorp? Isso é ridículo, disse Sofia, mas sua voz saiu menos convincente do que gostaria. É ridículo? Porque você está vermelha. Sofia passou as mãos pelo rosto. Henrique, é complicado. Sofia, me diz que você não fez o que eu acho que você fez. Eu não fiz nada, explodiu ela. Eu jantei com ele uma vez ontem à noite. Você jantou com o CEO da empresa. Eu jantei com Rafael, que é o CEO da empresa. Eu sei disso. Sofia se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Você acha que eu não sei como isso parece? Você acha que eu não passei a noite inteira pensando nisso? Henrique suspirou. Sofia, você gosta dele. Não era uma pergunta. Isso não importa. Claro que importa. E pelo jeito como ele olha para você, o sentimento é mútuo. Sofia parou de andar. Como assim, pelo jeito como ele olha para mim? Sofia, eu trabalho aqui há 4 anos. Vi você interagir com centenas de pessoas. Nunca vi ninguém te afetar do jeito que ele te afeta. E ontem na reunião ele te olhava como se você fosse a única pessoa na sala. Sofia sentou-se pesadamente na cadeira. Henrique, o que eu faço? Se as pessoas já estão falando, você precisa ter uma conversa muito séria com ele sobre limites profissionais. E você precisa decidir se está disposta a arriscar sua carreira por isso. Antes que Sofia pudesse responder, bateram na porta. Roberto apareceu com uma expressão entusiasmada. Sofia, parabéns pelo contrato da Maxicorp. O CEO quer falar com você. Sofia e Henrique trocaram olhares. Agora? Perguntou Sofia. Agora. Ele está na sala de reuniões principal. Sofia se levantou alisando a saia e tentando controlar os nervos. Deseja sorte, murmurou ela para Henrique. Você vai precisar. Sofia encontrou Rafael na sala de reuniões, de costas para a porta, olhando pela janela. Ele usava um terno cinza escuro e estava ao telefone, falando em inglês com alguém sobre estratégias de expansão internacional. Quando a viu, ele encerrou a ligação rapidamente. Sofia, obrigado por vir. Por favor, se sente. Havia algo formal demais no tom dele que a deixou ainda mais nervosa. Parabéns pelo contrato da Maxicorp, continuou Rafael. Foi um trabalho excepcional. Obrigada.
Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão entre eles quase palpável. Sofia, disse Rafael finalmente, precisamos conversar sobre ontem à noite. Eu sei. Você sabe? Henrique me contou que já estão circulando boatos sobre nós. Rafael passou a mão pelos cabelos, o mesmo gesto nervoso que ela havia observado na noite anterior. Eu recebi uma ligação esta manhã do presidente da Maxicorp. Ele queria me parabenizar pessoalmente pelo contrato. Sofia sentiu o estômago afundar. E ele mencionou de passagem que havia notado a dinâmica interessante entre nós durante a apresentação. Meu Deus. Sofia, eu nunca quis colocar você nessa posição. Seu trabalho é impecável. Você merece esse sucesso por mérito próprio. E agora? Agora parece que eu consegui o contrato porque estou dormindo com o chefe. Você não está dormindo comigo. Ainda bem que ele não sabe disso. Rafael se aproximou dela. Sofia, nós podemos resolver isso. Como? Como exatamente? Sendo completamente profissionais, mantendo distância até que... Até quando, Rafael? Até quando você se cansar de brincar de CEO? Até quando aparecer alguém mais interessante? Não é isso. Não? Então o que é? Sofia se levantou, a frustração finalmente explodindo. Porque, do meu ponto de vista, eu passei os últimos 3 anos construindo minha reputação nesta empresa. E agora tudo pode ir por água abaixo, porque você resolveu que seria divertido jantar comigo. Sofia, você está sendo injusta. Injusta? Ela riu, mas não havia humor na risada. Rafael, você é o CEO de uma empresa multimilionária. Se isso der errado, você continua sendo o CEO de uma empresa multimilionária. Eu me torno a coordenadora que tentou dormir com o chefe para conseguir promoção. Rafael ficou em silêncio, e Sofia viu em sua expressão que ele estava começando a entender a dimensão do problema. O que você quer que eu faça? Perguntou ele, sua voz mais baixa. Eu quero que você me deixe fazer meu trabalho. Eu quero que você pare de me olhar do jeito que me olha. E eu quero que você esqueça que ontem à noite aconteceu. É isso que você realmente quer? Sofia o encarou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, e sentiu o coração se partir um pouco. É o que precisa acontecer. Durante o fim de semana, Sofia evitou qualquer lugar onde pudesse encontrar Rafael acidentalmente. Ficou em casa, assistiu filmes ruins na Netflix e tentou convencer a si mesma de que havia tomado a decisão certa. Na segunda-feira de manhã, o escritório estava em polvorosa. Roberto havia mandado um e-mail para todos os funcionários convocando uma reunião geral às 10 horas para um anúncio importante da administração. Sofia chegou pontualmente às 10 horas no auditório da empresa, escolhendo um lugar no meio da multidão onde pudesse observar sem ser muito notada. O burburinho de especulações era quase ensurdecedor. Pessoal, Roberto subiu no pequeno palco pedindo silêncio. Obrigado por estarem aqui. Tenho o prazer de fazer um anúncio que muitos de vocês já estavam esperando. Sofia segurou a respiração. Como sabem, a Inovatec passou por um período de crescimento extraordinário nos últimos anos. Para continuarmos nessa trajetória, nosso fundador, Sr. João Mendes, decidiu passar o comando da empresa para a próxima geração. Um murmúrio percorreu a sala. É com grande prazer que apresento a vocês nosso novo CEO, Rafael Mendes. Rafael subiu no palco e Sofia ouviu vários colegas sussurrando surpresos ao reconhecê-lo. Ele usava um terno impecável e tinha a postura confiante de quem nasceu para liderar. Mas Sofia conseguia ver a tensão em seus ombros. Obrigado, Roberto, disse Rafael, assumindo o microfone. Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando por que um desconhecido assumiu a empresa. Mas a verdade é que eu não sou exatamente um desconhecido. Ele pausou, deixando o suspense tomar conta da sala. Na semana passada, tive o privilégio de trabalhar com vocês de uma forma não convencional. Queria conhecer a empresa de dentro, entender como vocês trabalham, quais são os desafios reais que enfrentam. Sofia viu várias pessoas se entreolhando, tentando entender o que ele estava dizendo. Alguns de vocês me conhecem como Rafael, o novo funcionário do desenvolvimento. Outros conversaram comigo na Copa, me viram nas reuniões. Talvez até tenham me dado conselhos sobre como me adaptar à empresa. Uma risada baixa percorreu a sala, e Sofia sentiu o rosto esquentar. Quero que saibam que essa experiência foi incrivelmente valiosa. Conheci funcionários dedicados, criativos,
apaixonados pelo que fazem. Vi uma cultura de trabalho que vai muito além dos números nos relatórios. Rafael procurou Sofia com o olhar na multidão, e quando seus olhos se encontraram, ela viu algo ali que fez seu coração acelerar. Mas acima de tudo, continuou ele, conheci pessoas que me mostraram o verdadeiro valor desta empresa. Pessoas que se importam tanto com nosso sucesso que não hesitam em desafiar até mesmo o novo CEO quando acham necessário. Sofia sentiu que todas as pessoas ao redor estavam olhando para ela, embora provavelmente isso fosse apenas paranoia. Minha visão para a Inovatec é simples. Queremos crescer, mas sem perder o que nos torna especiais. Queremos inovar, mas sempre lembrando que nossa maior força são as pessoas nesta sala. Os aplausos foram entusiasmados, e Sofia teve que admitir que Rafael sabia como inspirar uma multidão. Agora, disse Rafael, sei que muitos de vocês devem ter perguntas. Vou ficar aqui disponível para conversas individuais durante toda a semana. Por favor, não hesitem em procurar. Quando a reunião terminou, Sofia tentou sair rapidamente, mas foi interceptada por Carla. Sofia, você sabia? Você conversou com ele na semana passada. Conversei, admitiu Sofia. E, como ele era? O que vocês falaram? Sofia procurou uma resposta diplomática, mas foi salva por Henrique, que apareceu ao lado dela. Carla, a Sofia tem uma reunião agora, mentiu ele suavemente. Obrigada, murmurou Sofia quando eles se afastaram. De nada, mas você realmente tem uma reunião agora? Como assim? Henrique apontou na direção do palco, onde Rafael estava conversando com alguns funcionários, mas olhando diretamente para eles. Ele pediu para você esperar, quer falar com você. Sofia suspirou. Henrique, eu não posso... Sofia, ele é seu chefe, oficialmente agora. Você não pode evitá-lo para sempre. Ela sabia que Henrique estava certo, mas isso não tornava a situação menos complicada. 15 minutos depois, quando o auditório havia esvaziado, Sofia se aproximou do palco onde Rafael a esperava. Obrigado por ficar, disse ele. Não tive muita escolha. Rafael desceu do palco, ficando na altura dela. Como você está? Bem. Sofia, por favor, não precisa fingir comigo. Ela suspirou. Estou confusa, Rafael, e preocupada, e tentando descobrir como trabalhar normalmente, sabendo que toda vez que você falar comigo, as pessoas vão ficar especulando sobre nossos motivos. Eu sei, e tenho uma proposta para resolver isso. Que tipo de proposta? Rafael hesitou como se não tivesse certeza de que deveria continuar. A Inovatec vai abrir um escritório em Londres no próximo semestre. Precisamos de alguém para liderar a equipe de marketing internacional. Sofia sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Você está me oferecendo uma transferência? Estou oferecendo uma oportunidade. Uma promoção significativa, liderando um projeto estratégico em uma das principais capitais mundiais. Uma promoção que por acaso me coloca a 9.000 quilômetros de distância de você. Uma promoção que te coloca na posição que você merece, sem que ninguém possa questionar seus méritos. Sofia ficou em silêncio, processando a oferta. Era uma oportunidade incrível, o tipo de cargo que ela sempre sonhara ter. Mas também era uma fuga. Uma forma de resolver o problema dela e Rafael, colocando um oceano entre eles. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, não há pressa. Ah, sim, contradisse Sofia. Se eu aceitar, quanto tempo eu tenho antes de viajar? 2 meses para organizar tudo. A transferência seria definitiva, pelo menos por 2 anos. 2 anos. 2 anos. Sofia assentiu lentamente. Ok, vou pensar na sua proposta. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Sofia? Sim. Seja qual for sua decisão, quero que saiba que foi a melhor coisa que aconteceu comigo desde que voltei para o Brasil. Sofia o encarou, vendo a sinceridade em seus olhos, e sentiu o coração se partir um pouco mais. Isso só torna tudo mais difícil, Rafael. Eu sei, mas precisava que você soubesse. Sofia saiu do auditório com a sensação de que sua vida havia mudado novamente, e não tinha certeza de que seria para melhor. Os dias seguintes passaram em um borrão de reuniões, relatórios, e a pressão constante de tomar uma decisão sobre Londres. Sofia tentava focar no trabalho, mas sentia os olhares curiosos dos colegas toda vez que Rafael aparecia por perto.
o que, para sua frustração, acontecia com mais frequência do que ela gostaria. Você está evitando o assunto, disse Henrique na quarta-feira, encontrando Sofia na copa durante o horário do almoço. Que assunto? Sofia, você sabe exatamente que assunto. A proposta de Londres. Sofia suspirou mexendo o açúcar no café pela terceira vez. É uma boa oportunidade. É uma fuga. Talvez seja as duas coisas. Henrique se sentou na mesa ao lado dela. Posso dar minha opinião não solicitada? Você vai dar mesmo que eu diga não. Verdade. Ele sorriu. Sofia, eu te conheço há 3 anos. Nunca vi você tão viva quanto na semana passada. Mesmo com toda a confusão, toda a tensão, você estava diferente. Mais espontânea, mais real. Henrique, deixa eu terminar. Você passou os últimos anos construindo muros ao redor de si mesma. Trabalho, objetivos, planos. Nunca se permite ser vulnerável. Nunca arrisca nada que possa dar errado. Sofia sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a situação menos complicada. E agora aparece alguém que derruba todos esses muros sem nem tentar, e sua primeira reação é correr para outro continente? Não é tão simples assim. Por que não é? Porque ele é meu chefe, Henrique. Porque se der errado não é só minha vida pessoal que se complica, é minha carreira, minha reputação, tudo que construí aqui. E se der certo? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? E se der certo? E se vocês encontrarem uma forma de fazer isso funcionar? E se ele for realmente a pessoa com quem você quer estar? Sofia ficou em silêncio, porque essa era a pergunta que ela mais temia fazer a si mesma. Sofia! A voz de Rafael atrás dela fez os dois se virarem. Ele estava parado na entrada da copa, claramente hesitante sobre interromper a conversa. Preciso falar com você sobre o projeto da Maxi Corp. Henrique se levantou. Eu já estava saindo mesmo. Pensa no que eu disse, Sofia. Quando ficaram sozinhos, Rafael se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Desculpa interromper sua conversa. Não tem problema. O que você queria discutir sobre a Maxi Corp? Na verdade, era desculpa. Rafael passou a mão pelos cabelos. Queria saber se você já pensou na proposta de Londres. Sofia se levantou caminhando até a janela. Pensei. E estou inclinada a aceitar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Sofia teve que se virar para olhá-lo. É isso que você quer? Perguntou Rafael, sua voz mais baixa que o normal. É o que faz sentido. Para quem? Para todo mundo. Para você, para mim, para a empresa. Rafael se aproximou um pouco mais. Sofia, posso ser completamente honesto com você? Por favor. Quando ofereci a vaga em Londres, eu estava pensando em te proteger, te dar uma saída digna desta situação toda. Mas nos últimos dias, percebi que estava sendo covarde. Como assim? Estava tentando resolver nosso problema mandando você para longe ao invés de enfrentar a situação de frente. Sofia sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que é complicado. Sei que as pessoas vão falar que vai ser difícil separar o profissional do pessoal. Mas também sei que não quero você do outro lado do mundo. E o que você sugere que façamos? Rafael respirou fundo. Que sejamos honestos, com nós mesmos e com todo mundo. Honestos como? Que assumamos que existe algo entre nós, que estabeleçamos regras claras para lidar com isso no ambiente profissional, que mostremos através do nosso trabalho que isso não afeta a nossa competência. Sofia o encarou tentando ler suas expressões. Você está falando sério? Completamente sério. Sofia, eu não quero que você tome essa decisão baseada no medo. Se você quer ir para Londres porque é uma oportunidade incrível para a sua carreira, perfeito. Mas se você quer ir porque está fugindo de mim, então eu estou pedindo para você ficar. A sinceridade na voz dele quase derrubou todas as defesas que ela havia construído. As pessoas vão falar, Rafael. Que falem. Nosso trabalho vai falar mais alto. E se não der certo? Entre nós, digo. E se der certo? Era a mesma pergunta que Henrique havia feito, e Sofia percebeu que não tinha uma resposta. Preciso de mais tempo para pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo? Até sexta. Te dou uma resposta definitiva na sexta. Rafael assentiu. Tudo bem. Mas Sofia? Sim? Seja qual for sua decisão, que seja a sua decisão. Não a decisão que você acha que deveria tomar, ou a que vai agradar mais pessoas. A que vai fazer você feliz.
Depois que ele saiu, Sofia ficou sozinha na copa, olhando pela janela para o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas correndo para seus compromissos, todos parecendo saber exatamente onde estavam indo. Ela pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Alô, mãe, é a Sofia. Você tem uns minutos para conversar? 2 horas depois, Sofia estava sentada na sala de sua mãe em Santana, tomando o café que sempre a acalmava quando criança. Então, disse Dona Carmen Martinez, observando a filha com o olhar perspicaz que só as mães têm, esse homem mexeu com você. Mãe, não é tão simples. Claro que é simples. Você gosta dele? Sim, mas... Ele te trata bem? Sim, mas... Vocês têm coisas em comum? Mãe, você não está entendendo a situação. Dona Carmen se recostou na poltrona, cruzando os braços. Sofia Maria Martinez, eu te criei sozinha desde os seus 12 anos. Você acha que eu não entendo situações complicadas? Sofia suspirou. Sua mãe tinha razão. Depois que o pai dela havia morrido em um acidente, Dona Carmen havia trabalhado 2 empregos para sustentar a família e ainda conseguira formar 2 filhas na universidade. Ele é meu chefe, mãe. E daí? Seu pai era meu professor na faculdade quando nos conhecemos. Sofia piscou. Era? Claro que era. Você acha que nunca te contei essa história? Ele dava aulas de contabilidade. Eu era aluna. Todos diziam que era escândalo, que eu só estava interessada nas notas. E como vocês lidaram com isso? Provamos que estavam errados. Seu pai nunca me deu tratamento especial na aula. Na verdade, era mais rigoroso comigo que com os outros alunos. E eu estudei o dobro para mostrar que merecia estar ali. Mas isso foi há 30 anos, mãe. As coisas eram diferentes. Algumas coisas nunca mudam, filha. Amor verdadeiro sempre foi raro e complicado. Sofia bebeu um gole do café, deixando as palavras da mãe penetrarem. Você acha que eu deveria ficar? Eu acho que você deveria parar de tentar controlar tudo e se permitir ser feliz. E se der errado? Dona Carmen sorriu. E se der certo? Era a 3ª vez que alguém fazia essa pergunta para Sofia, e ela finalmente começou a entender que talvez estivesse fazendo a pergunta errada. Talvez a questão não fosse o que poderia dar errado, mas o que ela estaria perdendo se não tentasse. Na sexta-feira de manhã, Sofia acordou com uma clareza que não sentia há semanas. A conversa com sua mãe havia removido as últimas camadas de confusão, deixando apenas uma verdade simples. Ela estava apaixonada por Rafael e não ia deixar o medo decidir seu futuro. Chegou ao escritório mais cedo que o normal e encontrou Rafael já em sua sala, revisando relatórios. Ele ergueu os olhos quando a viu parada na porta. Sofia, você está bem? Posso entrar? Claro. Sofia fechou a porta atrás de si e caminhou até a mesa dele com passos decididos. Eu decidi. Rafael se recostou na cadeira, tentando ler sua expressão. E? Não vou para Londres. Sofia viu o alívio passar pelos olhos dele, mas Rafael manteve a voz controlada. Por que não? Porque fugi de muitas coisas na minha vida. Relacionamentos que poderiam ter dado certo, oportunidades que pareciam arriscadas demais. E sempre me arrependi depois. Sofia. Deixa eu terminar, disse ela se sentando na cadeira em frente à mesa. Não vou fingir que isso vai ser fácil. Vão falar de nós, vão questionar minhas promoções, vão especular sobre nossa vida pessoal. E você está disposta a enfrentar isso? Estou disposta a tentar, mas com condições. Rafael se inclinou para a frente. Que condições? No trabalho somos estritamente profissionais. Nada de olhares especiais, conversas íntimas ou tratamento diferenciado. Se você tem críticas ao meu trabalho, faz. Se eu discordo de suas decisões, vou falar. Concordo. Qualquer promoção ou reconhecimento que eu receba tem que ser baseado puramente no mérito. Se houver a menor suspeita de favorecimento, eu mesmo recuso. Faz sentido. E nós somos honestos com as pessoas que importam. Roberto, Henrique, suas pessoas de confiança. Não anunciamos no jornal da empresa, mas não mentimos se perguntarem diretamente. Rafael assentiu. Mais alguma coisa? Sim. Sofia respirou fundo. Você tem que ter certeza de que é isso que quer, porque se você mudar de ideia, se decidir que é complicado demais, eu não vou ser compreensiva. Vou ficar com raiva e provavelmente vai ser muito desconfortável trabalharmos no mesmo escritório. Rafael sorriu.
aquele sorriso que fazia o coração dela acelerar. Sofia, posso ser honesto com você? Sempre. Desde que te conheci, você é a primeira coisa que penso quando acordo e a última antes de dormir. Quando não te vejo por um dia, sinto sua falta. Quando te vejo conversando com outros homens, tenho ciúmes. E quando você sorri, realmente sorri, não aquele sorriso profissional, eu me sinto como se pudesse conquistar o mundo. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Então sim, continuou Rafael, eu tenho certeza, absoluta certeza. Eles ficaram se encarando por um momento, a tensão sexual e emocional praticamente vibrando entre eles. Então está decidido, disse Sofia finalmente. Está decidido. Ótimo. Agora sobre o relatório da Maxicorp, Rafael riu. Assim, voltamos ao profissional? Você disse que concordava com as regras. Concordo, mas posso fazer uma pergunta pessoal antes? Depende da pergunta. Você aceita jantar comigo hoje? Oficialmente desta vez. Sofia fingiu pensar. Posso escolher o lugar? Pode escolher tudo. Então sim. O resto do dia passou em uma velocidade surreal. Sofia mergulhou no trabalho com uma energia renovada. E foi só quando Carla comentou que ela estava radiante, que percebeu como sua decisão havia afetado seu humor. Às 18 horas, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Sofia estava organizando sua mesa quando Rafael apareceu na porta. Pronta para ir? Quase. Sofia salvou o último arquivo e desligou o computador. Rafael, sim, ainda não nos beijamos. A observação o pegou completamente desprevenido. É verdade. Você não acha isso estranho? Toda essa tensão, toda essa conversa sobre sentimentos, e ainda não nos beijamos. Rafael se aproximou lentamente. Você gostaria de corrigir isso? Aqui? No escritório? Por que não? Tecnicamente ainda é depois do expediente. Sofia olhou ao redor, verificando se não havia ninguém por perto. Se alguém ver, vai ver dois adultos se beijando, depois de decidirmos estar juntos. Rafael parou bem próximo dela, erguendo uma das mãos para tocar seu rosto suavemente. Sofia? Sim? Para de pensar tanto. O beijo foi suave no início, tentativo, quase tímido. Mas quando Sofia correspondeu, deepening o contato, Rafael a puxou mais perto, e toda a tensão dos últimos dias se transformou em algo muito mais intenso. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Uau! Murmurou Sofia. É uma boa forma de resumir, concordou Rafael ainda segurando o rosto dela. Definitivamente valeu a pena esperar. Com certeza. Sofia se afastou um pouco, alisando a roupa e tentando recuperar a compostura. Bom, agora que tiramos isso do caminho, posso oficialmente te convidar para jantar sem fingir que é apenas uma reunião de trabalho. Sofia sorriu. E posso aceitar sem me preocupar se estou comprometendo minha integridade profissional. Exato. Rafael ofereceu o braço. Pronta, senhorita Martinez. Prontíssima, senhor Mendes. Enquanto caminhavam pela recepção vazia da Inovatec, Sofia pensou em como sua vida havia mudado completamente em 2 semanas. Havia chegado naquela segunda-feira, esperando uma rotina normal, e estava saindo na sexta-feira completamente apaixonada pelo CEO da empresa. Em que você está pensando? Perguntou Rafael quando entraram no elevador. Que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando você menos espera. E às vezes, disse Rafael apertando sua mão, a pessoa que você estava procurando estava bem na sua frente o tempo todo. Sofia sorriu, sabendo que tinha tomado a decisão certa. Não seria fácil. Relacionamentos no trabalho nunca eram. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a arriscar tudo por algo que realmente valia a pena. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Sofia e Rafael saíram juntos para enfrentar whatever challenges lay ahead, sabendo que encontraram um no outro não apenas o amor, mas também o parceiro perfeito para todas as aventuras que estavam por vir.